Fala galera, tudo bem? Vamos então aqui hoje aprender sobre as referências do Excel. Eu, professor Fábio Rosar, estou contigo. A gente vai ver referência relativa, referência mista e referência absoluta. Itens recorrentes em todas as provas de todas as bancas em concurso público, ok? Desde já eu já peço para ti então, se inscreve no canal, se gostar desse vídeo ao final curte, dá os teus comentários, replica para a galera aí, que esse item vocês vão ver que ao final a gente vai responder algumas questões, tem aparecido cada vez mais e é importantíssimo para a tua prova, ok? Então, vamos começar. Eu já vou aqui para o canto direito da tela e a gente vai começar visualizando aqui alguns itens que a gente pode verificar na prova e como que eles vão funcionar dentro de uma perspectiva do Excel. Lembrando para vocês que essa estrutura que a gente vai estudar hoje é uma estrutura automática do Excel, ou seja, já vem com o próprio sistema e aí eu só preciso trabalhar essa ideia de referência relativa quando eu puxo alça e preenchimento, quando eu copio e colo entre linhas e colunas, ok? Eu trouxe para vocês aqui então um cenário de um controle de estoque e dentro desse controle de estoque eu tenho o nome dos produtos, a quantidade, o valor unitário e eu quero calcular o valor total, então eu vou começar abrindo a fórmula, digitando o símbolo de igual, vou pegar o meu valor unitário e vou multiplicar pela quantidade. Assim eu tenho o valor total do meu estoque em relação à camisa. Beleza, eu quero fazer o mesmo para boné. Se eu quero fazer o mesmo para boné, vocês percebem que eu teria que utilizar aqui na célula D3 uma fórmula, uma função que vai envolver C3 vezes B3, ou seja, olha só o que eu vou desenhar para vocês aqui. Se eu quero, vamos lá, se eu quero aqui fazer uma fórmula em D3, ou seja, na linha de baixo, certo? Ó, eu vou ter que digitar na linha de baixo, ou seja, mais uma linha. Eu teria que digitar aqui, ó, C3 vezes B3, certo? É isso que eu teria que digitar, para poder, então, utilizar o valor unitário do produto boné e multiplicar pela quantidade do produto boné. Perfeito, era isso que eu deveria de fazer digitando. Se eu tivesse que digitar para tênis, eu teria que digitar C4 vezes B4. Se eu tivesse que digitar para meia, C5 vezes B5. Vocês conseguem perceber que dessa célula para essa célula, eu andei, ou seja, eu adicionei uma linha, eu estava na linha 2, fui para a linha 3. Dessa célula para essa, mais uma linha, dessa célula para essa célula, mais uma linha. Então eu vou para baixo caminhando, e eu gosto muito de usar esse termo caminhando linhas, porque justamente eu vou implementando nas fórmulas mais uma linha, digitando. Isso vai acontecer também se eu fizer uso desse recurso aqui, ó, conhecido como alça de preenchimento. Quando eu puxo a alça de preenchimento para baixo, eu ando em linhas de forma positiva. Quando eu puxo a alça de preenchimento para cima, eu ando em linhas de forma negativa. Como assim, Fábio? Vamos ver. Eu digitei C2 vezes B2, dei um Enter, e agora eu vou puxar a minha alça de preenchimento, certo? Vou dar 2 cliques aqui, autoajustei a largura da coluna, fechou. Olha ali, ó, C2 vezes B2, C3 vezes B3, C4 vezes B4, C5 vezes B5. Ou seja, eu digitei essa fórmula e puxei a alça de preenchimento para baixo. O próprio Excel percebeu que eu andei mais uma linha, andei mais uma linha, andei mais uma linha, andei mais uma linha, e ele foi auto-implementando nas fórmulas, ó. C2B2, mais uma linha, C3B3, mais uma linha, C4B4, mais uma linha, C5B5, certo? Se eu tivesse feito uso da alça de preenchimento puxando ela, olha só, C5 vezes B5. Se eu puxasse para cima, menos uma linha, menos uma linha, menos uma linha. Olha ali, ó, C5B5, C4B4, C3B3, C2B2, certo? A gente precisa entender que quando a gente trabalha com as referências, essas referências, olha só, essas referências, tanto essa daqui quanto essa daqui, ela tem uma subdivisão, coluna, que no caso seria C, linha 2. Então eu tenho aqui, ó, coluna C, linha 2, coluna B,
linha 2. Nesse caso, eu estou fazendo aqui uso da alça de preenchimento, puxando para baixo ou para cima. E aí, então, eu vou implementando linhas de forma positiva ou negativa, certo? Isso é um processo automatizado do Excel. Beleza, Fábio, isso funciona para colunas também? Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui o mesmo processo de estoque, certo? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, B7, que é a quantidade, e vou multiplicar pelo valor unitário, que é 120. Ou seja, B2 vezes B3. De novo, eu tenho aqui, ó, uma separação onde eu tenho coluna B, linha 2. Quando eu puxo a alça de preenchimento para as laterais, por exemplo, a lateral direita, eu vou andar colunas de forma positiva. Então, as colunas implementam mais um, mais um, mais um. E vai fazer sentido, quer ver? Ó? Por que não muda a linha? Porque eu não saí dessa linha aqui, ó. Eu não saí da linha 4, então não tem o porquê mudar a linha. Então, olha aqui, ó, vou puxar a alça de preenchimento para a lateral direita. Ok? Alto, alto e alto ajuste. Beleza, ó. B2, B3, C2, C3, faz sentido. Seria o valor total do boné. D2, D3, faz sentido. O valor total do tênis. E2, E3, faz sentido o valor total da meia. Certo? Da mesma forma, se eu puxar a alça de preenchimento para a lateral esquerda, eu vou andar apenas com os meus argumentos de coluna. O que era E virou D, o que era D virou C e o que era C virou B. Certo? Isso, então, ocorre de forma automatizada. Não sou eu que vou dizer para o Excel se isso vai acontecer ou não. Puxei a alça de preenchimento e isso vai acontecer. Tá? Beleza. Então, vimos a parte da alça de preenchimento. Agora, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu tenho uma fórmula em D2, certo? E a fórmula que eu tenho em D2, eu vou digitar aqui embaixo, ó. E a fórmula que eu tenho em D2 vai utilizar C2 vezes B2. Ok? Ok. Se eu copiar essa fórmula que está em D2 e colar ela em D5, Fábio, daí tu não vai usar a alça de preenchimento? Não. Agora eu não vou usar a alça de preenchimento. Agora eu vou utilizar o recurso de copiar e colar fórmulas ou funções. Vai acontecer o mesmo processo automatizado do Excel. Porém, ele não vai preencher as linhas que não estão entre D2 e D5. Eu posso fazer dessa forma, ó. Aqui. Quantas colunas eu andei? Eu copiei da coluna D para a coluna D. Eu não andei nenhuma, então eu não caminho nenhuma das colunas aqui também. Quantas linhas eu caminhei aqui? Eu caminhei 3 linhas de forma positiva. O mesmo eu vou fazer com as minhas referências. C2 mais 3, C5. B2 mais 3, B5. Certo? É isso que vai acontecer. Lá em D5 eu vou ter quem? O valor de C5 multiplicado pelo valor de B5. Quer ver? Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, ó. O que era C2, B2 virou C5, B5. Então, copiar e colar também me dá essa conotação. Quando eu trabalho com a ideia de copiar e colar, por isso o nome chama-se referência relativa. As minhas referências, de forma relativa, elas também se alteram. Opa, eu estava na coluna D e fui para a coluna D. Não altera a coluna. Eu estava na linha 2 e fui para a linha 5. Alteram-se as linhas. Certo? O mesmo vai acontecer se eu tentar fazer aqui, ó. Eu tenho aqui uma fórmula que está em... Primeiro eu tenho que localizar onde que eu estou. Eu estou em B4. A minha fórmula está em B4. E envolve quem? B2 e B3. Não importa aqui qual é o operador. Vai continuar sendo o mesmo operador. Aí eu quero copiar essa fórmula que está em B4. Eu quero copiar ela para E4. O que aconteceu? Eu não andei nenhuma linha. Então as minhas linhas continuam também na referência. Só que eu caminhei de B para E. B, C, D, E. 3 colunas. B mais 3, E. B mais 3, E. É isso que vai acontecer. Certo? Olha lá, ó. Copiei, colei. O que era B2, B3, virou E2, E3. Perfeito.
ok? Ele vai acompanhar, né? Não faria sentido eu copiar daqui e colar aqui uma fórmula de camisa, se eu tenho ali um outro produto que seria a meia, beleza? Então tá. Então agora a gente vai ver uma última situação, que é a situação que traz para mim uma dificuldade um pouco maior, mas a gente vai precisar guardar um bizu, é importante para vocês entenderem essa ideia. Então agora eu vou falar do seguinte, ó. Eu vou até mesclar uma célula, vou colocar aqui em alaranjado e vou escrever aqui em negrito para vocês, ó. O que a gente vai ver agora é referência absoluta. Não é à toa que eu escrevi esse S aqui, ó. Vou até dar uma ênfase maior para ele. Não é à toa que eu escrevi o S do absoluta com um cifrão. Vamos lá. Valor total, então, é o que a gente já tinha feito anteriormente. Eu venho aqui C2, multiplico por B2. Ok? Puxo a alça de preenchimento. O que ele fez para camisa, de forma automática, ele vai fazer para boné, para tênis e para meia. Ok? Olha lá. Bum. Beleza. Só que agora eu quero pegar esse valor total e eu quero converter para dólar. Como é que eu vou fazer essa conversão aí desse valor total para o dólar? Eu preciso fazer uma operação que é o valor total dividido pela cotação do dólar. Fábio, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, também concordo. Só que se eu for utilizar a alça de preenchimento nesse momento, eu vou puxar a alça de preenchimento para baixo. Então eu vou estar andando em linhas de forma positiva. Ok? Deixa eu tirar aqui as guias do Excel, que daí eu consigo ficar na tela com vocês. Beleza, agora vai. Ó, puxei a alça de preenchimento para baixo, andei em linhas de forma positiva. Então, o que era D2 vai virar D3. Ok, é isso que eu quero. O que era D3 vai virar D4. Ok, é isso que eu quero. O que era D4 vai virar D5. Certo, é isso que eu quero. Até aí, tudo bem. O problema está aqui, ó. D2 pode virar D3, D4, D5, que são os valores que de forma relativa eu quero utilizar. Só que o D7, ou seja, a cotação do dólar, vai ter que ser a mesma para todos eles. Se eu deixar assim ao natural, o que era D7 vira D8, o que era D8 vira D9, o que era D9 vira D10. E eu não tenho nada aqui nessas células. Então não funcionaria, certo? Beleza. Pergunta. Tá? Pergunta e resposta praticamente ao mesmo tempo, mas para tu poder praticar isso. Quem desses dois que eu deveria de travar? Se eu pudesse, de alguma forma, colocar uma âncora em um desses dois, em uma dessas duas referências, D2 e D7, em quem que eu colocaria a âncora? Em D7. Por quê? D2 eu quero que fique livre, eu quero que quando eu puxar o alça de preenchimento, ele, de forma relativa, modifique para boné, tênis e meia. Só que a cotação do dólar eu não quero que seja alterado. Logo, eu preciso colocar uma âncora na minha referência da cotação do dólar. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Ou eu escrevo, certo? Ó, eu tinha colocado ali o D7 como referência, ou eu venho aqui nesse D7 e coloca a âncora na frente do 7. Fábio, por que não na frente do D? Não na frente do D, porque aqui eu estou puxando a alça de preenchimento para baixo. Se eu estou puxando a alça de preenchimento para baixo, não é o D que vai variar, é o 7. Não é a parte, a fatia de coluna, é a fatia de linha. Então, quando eu puxo a alça de preenchimento para baixo, logo vai modificar para a minha linha. Beleza? Combinado? Então, olha só o que vai acontecer agora. Quando eu puxo a alça de preenchimento para baixo. Perfeito. D2, D7, D3, D7, porque eu coloquei a âncora ali, por isso o cifrão, é o cifrão que eu coloco no meio. D4, D7, D5, D7. Certo? Então eu travei ali o 7. Se eu quisesse colocar uma âncora na frente do D, não teria problema. Sem maiores problemas. O que vai acontecer agora aqui, ó? Agora aqui eu vou colocar a cotação do dólar. 5,15. Certo? Beleza. E aqui agora eu quero um valor total em dólar.
E eu vou colocar aqui no tipo de dado inglês Estados Unidos. Vamos lá. Eu quero pegar o valor total e dividir pelo D6. Quem que eu vou travar agora? O B4? Não, porque eu quero que o B4 vire C4, D4 e E4, respectivamente para boné, tênis e meia. Beleza. Quem que eu preciso travar? O D6. O D ou 6. Nesse caso, eu vou puxar alça e preenchimento para as laterais. Se eu vou puxar alça e preenchimento para as laterais, o que era B vai virar C, o que é C vira D e o que é D vira E. E aqui o que é D viraria E, o que é E viraria F e assim por diante. Então, eu teria que vir aqui e digitar o cifrão na frente do D, ou eu vou apertando F4 em cima da referência, ó, travou os dois, travou apenas linha e travou apenas coluna. E eu quero que trave apenas coluna. Se travar só a linha também não teria... desculpa, linha e coluna não teria problema. Ó, travei a coluna D, travei a coluna D, travei a coluna D. Percebam que, ó, B4 vai variar, C4, D4, E4, ou seja, já não sai da linha. Então, eu não preciso travar a linha 6. Basta eu travar a coluna D, porque eu estou andando com alça e preenchimento para as laterais. Combinado? Beleza? Ok. Então, agora a gente vai lá para a parte que eu falei para vocês, que seria a parte de questõezinhas. Vamos lá? Vamos começar aqui com uma questãozinha da FGV. Se tu tiver dúvidas ou algo no sentido, deixa nos comentários aqui que eu dou uma olhada nesses comentários e aí depois eu te respondo aí no próprio comentário, tá? A tua dúvida pode ser a dúvida de outros. Então vamos lá. Analise a figura a seguir que mostra algumas células do Excel do Office 365. Beleza. Se o conteúdo da célula G1 mostrado na figura for copiado, então ele está dizendo o seguinte, ó, o conteúdo da célula G1... Ó, o conteúdo da célula G1 é esse aqui, ó. Certo? Esse é o conteúdo da célula G1. Ok. For copiado por meio de Ctrl+C, Ctrl+V para a célula H2, o valor da célula H2 será... Então, olha só, se eu tenho em G1 essa referência aqui, ó, eu vou colocar... Vou colocar assim, ó, G1. Também não deixando muito espaço, né? G1. E quero copiar de G1 para H2. Essa é a situação mais natural, tá? Quando eu ando uma coluna em uma linha. Eu andei da coluna G para a coluna H e andei da linha 1 para a linha 2. Perfeito. Ok. O que eu vou fazer? Esse cara está travado e esse cara está travado. Então, não importa para onde eu copiar e colar, o A continuará sendo A e o 1 continuará sendo 1. Isso não importa para mim, tá? Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho aqui, que aí a gente consegue matar. Deixar uma parte aqui de resolução, né? Aí, agora fica mais legal. Olha lá. Vamos lá, agora sim. Agora, então, a gente vai pegar, vai colocar aqui, ó, em G1, eu tenho o A travado e o 1 solto, mais o B solto e o 1 travado. E ele está dizendo que vai copiar de G1 para H2. Copia de G1 para H2. Então, o que eu vou fazer? Andei uma coluna e andei uma linha, de G para H, de 1 para 2. Só que esse cara aqui, o A, não importa para onde eu copiar, ele está travado, ele está com a âncora de referência absoluta. E esse cara aqui também, o 1. Então, a gente já percebeu que esses dois, eles não vão andar. Agora, se eu estava na linha 1 e fui para a linha 2, eu pego a minha referência que tem linha X e faço X mais 1. Coluna, eu andei de G para H, então aqui eu vou andar uma coluna. Então vocês perceberam que de G para H eu andei uma coluna, só que eu só andei com aqueles que estavam soltos, ou seja, com a referência B. De 1 para 2 eu andei uma linha, mas eu só andei com aquele que estava solto. Travaram A e travaram 1, então esses caras não podem alterar. Aqui ele está pedindo para mim o resultado matemático.
Então, o que eu tenho em A2? Em A2 eu tenho 8. Substitui aqui, ó. Em C1 eu tenho quanto? Em C1 eu tenho 4. 8 mais 4, qual é o resultado aqui? Letra B. Combinado? Então, fiquem sempre atentos com essa ideia de quando ele vai pedir para vocês copiarem de uma função e colar em uma função de uma célula e colar em outra célula, tá? Ó, até tinha deixado em branco aqui, mas vamos lá. A planilha do Excel 2010 em língua portuguesa na figura a seguir está sendo exibida com a opção Fórmulas, mostrar fórmulas. Se a célula B1 for copiada e colada, Ctrl V, na célula B2, o valor da célula B3 será... Olha só o que ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma fórmula, tá? Eu tenho uma fórmula que ela está em B1, então a gente vai fazer aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma fórmula em B1, que será copiada para B2, é isso que a questão está dizendo para mim. E ele está perguntando para mim qual é o resultado da função em B3 se eu copiar o que está em B1 para B2. Então essa questão é muito boa porque ele não está te pedindo como gabarito o que vai aparecer aqui, e sim o que aparecerá aqui, certo? Então vamos lá, em B1 eu tenho o A e o 1 soltos, multiplicado por C, e o 1 está travado. Ok. Eu já vou passar aqui para baixo 1, que é para não me complicar. Por quê? Porque o 1 não vai alterar. Se ele está travado lá em cima, ele vai continuar sendo 1. Tá. De B para B, andei alguma coluna? Não, então as minhas referências continuam as mesmas. De 1 para 2, eu andei alguma linha? Andei, então o que é 1 vai virar 2. Certo? Ok. Vamos lá, então. A1 vezes C1 seria o 1000 vezes 3. 1000 vezes 3, 3000. A2, 2000. Presta atenção, ó. Não é vezes o 4, é vezes o 3. Ó, C1. 2000 vezes 3, 6000. Certo? E aqui embaixo, que é onde ele está pedindo o resultado, é onde ele quer o gabarito, a gente vai ter que pegar o valor que está em B1, 3000, e somar com o valor que está em B2. Vai me dar o resultado 9000. Gabarito 9000. Certo? Então, olha só. Tem gabarito 9000? Tem gabarito 9000. E sabe qual é o maior problema? E sabe qual é o maior problema dessa questãozinha aqui, ó? O maior problema dessa questão é que eu vou ter aqui, ó, um 6000. E o 6000 é o resultado que vai aparecer para mim aqui, ó. Cuidado, então, leiam a questão. Ele está pedindo aqui o valor em B3, certo? Olha lá, ó. Vou mostrar a questão de novo. Eu tenho 6000 aqui, ó. Eu tenho 6000 aqui. Mas não é o que está em B2 que ele quer no gabarito. Ele quer no gabarito que está em B3, que é o 9000. Aí sim. Aí, então, eu não vou colocar lá o 6000. Eu vou colocar aqui como gabarito o 9000. Aqui daria para mim 6000. Só que seria o 3000 mais o 6000, ó, a soma que me daria aqui o valor de 9000. Ok? Leiam bem a questão. Ele não quer esse cara como gabarito, ele quer esse cara aqui como gabarito. Então, ele foi te levando para a ideia do copiar e colar, tu até conseguiu fazer. Aí, tu vai lá, te empolga, pum, gabarito A, 6000. Não, o gabarito é 9000. Certo? Beleza. Então, vamos para a próxima questãozinha aqui, última questão. Referência absoluta, e na hora da prova eu já sugiro tu fazer isso aqui, ó, referência absoluta, é um importante recurso do Excel. Considerando a versão 2010, sua instalação padrão, tá? Outro detalhe, referência absoluta sempre foi o cifrão, sempre foi da forma que a gente estudou até agora em todas as versões. Qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta de referência absoluta no Excel? Isso aqui, ó, não pode existir. Por que isso aqui não pode existir, Fábio? Porque a referência absoluta, a âncora, é sempre à esquerda de quem ele está travando, certo? Então, esse cara aqui não está travando ninguém, ele teria que estar na frente do 1. Então, não pode, não é uma forma correta. Eu não tenho a fórmula chamada absoluta, eu até tenho a fórmula ABS.
A forma ABS é para fazer aquilo que a gente conhece também na matemática como módulo, ó. Lembra que a gente usava isso no segundo grau? O módulo de A2. Ou seja, se o valor que está em A2 tem algum sinal, ele vai tirar o sinal e vai trazer de forma absoluta o valor, tá? Isso aqui também não pode existir, ó. Eu não tenho como travar tudo que está dentro do parênteses e nem isso aqui também, tá? Então, esses dois eu também não tenho como trazer como forma correta. Então, a B e a C não pode. ABS, acabei de explicar em cima, não pode. Então, eu fiquei gabarito letra E. A forma correta de escrever a referência absoluta é: eu posso travar coluna, posso travar linha, ou junto ou isolado. Posso travar coluna e posso travar linha também junto ou isolado. Combinado? Beleza? Tá. Vamos aqui então só para um plus aí para vocês, caso vocês queiram anotar e a gente finalizar então essa parte de referências. Vamos lá. Eu vou simular aqui uma fórmula qualquer e ela está na célula D3. E na célula D3 eu tenho uma fórmula que envolve E5, o F travado 7, o G travado 8 e o X travado 9. Certo? Eu quero copiar de D3 para F 4. Fábio, quando é que isso vai aparecer na minha prova? Quando é que eu vou usar isso aqui, né? Lá no domingão de prova, tá? Lá no domingão de prova tu vai usar isso aqui. Eles vão te dar uma sequência e tu vai ter que acompanhar aquela sequência da tua prova, tá? No teu dia a dia talvez tu não utilize, mas na tua prova tu vai usar. O que eu faço primeiro? A primeira coisa que tu vai fazer é puxar para baixo aquele cara que está travado, ó. O F está travado, porque esses caras eles não vão alterar. Eles vão ser sempre esses. O F sempre vai ser F, o 8 sempre vai ser 8, o X sempre será X e o 9 sempre será o 9. Ok? Agora sim, agora eu começo a contabilizar. Ó. Quantas colunas eu andei? De D para F, D, E, F, 2 colunas. Então eu vou fazer o mesmo com as minhas referências. E mais 2, F, G. G mais 2, H, I. Ok? Quantas colunas eu andei? Quantas linhas eu andei? De 3 para 4, 1. 5 mais 1, 6. 7 mais 1, 8. Certo? Então aqui a gente vai ter, ó, os 3 tipos de referência que aparecem na tua prova. O que a gente chama de referência relativa, onde todo mundo está solto. Aqui eu tenho o que eu chamo de referência mista, onde eu tenho apenas um deles que está preso. E aqui eu tenho o que eu chamo de referência absoluta, porque ambos estão aqui, então, ambos estão aqui presos, certo? Ok, galera? Então, dentro dessa ideia e dentro daquilo que a gente estava proposto, né, para ver, a gente conseguiu, então, chegar até a parte das referências. Eu vou pedir para vocês aí, então, deixa eu só vir aqui para o centro da tela para a gente poder conversar. Fiquem atentos, tem muita questão sobre essa situação, tá? Não deixem passar a ideia da referência absoluta no sentido de usar o cifrão. Eu não coloquei à toa esse bizu ali para vocês, então anotem em algum lugar aí. Referência relativa quando coluna e linha estão soltos. Referência mista quando ou coluna ou linha estão presos. E a referência absoluta vai acontecer sempre que eu estou com a situação de coluna e linha presos. Quando que eu vou usar? Quando eu usar a alça de preenchimento ou quando eu copiar e colar as funções. Sempre que tu fizer questões que tem a referência absoluta, tenta fazer ela sem a referência absoluta. Tu vai ver que a maioria tem aí o gabarito para poder te dar um nó na hora da prova. E tu não vai mais cair agora, fica ligado. Repito, se tu gostou então, se inscreve no canal aqui, ativa as notificações, curte, comenta e deixa as tuas dúvidas se tu tiver alguma aí. Valeu? Essa é a forma que tu pode então fazer para poder me ajudar, contribuir comigo aí para que esse projeto possa continuar. Valeu? Um abraço, bons estudos.